Olá, caros amigos, sejam bem-vindos a mais umas conversas no carro. Hoje gostaria aqui de apontar alguns pormenores da nossa hipocrisia da esquerda e parece que finalmente os mídias já não estão a dar interesse nenhum à questão da flotilha, da paz, ou seja lá qual for o nome que. Desculpa, ela está a falar assim, mas acabei de sair do treino. Ninguém quer saber daquilo depois de vir daquelas mentiras. Dizerem que é mentira aquilo que são imagens que toda a gente já viu, deles a fazerem uma festa, alguns nas Baleares, independentemente de qual for a ilha, é independente. O que importa é que eles na realidade estão a fazer um cruzeiro no Mediterrâneo e nada mais. Nada mais. Já lá vão 2 semanas e nem metade chegaram, não é? Até a própria comunicação social portuguesa, que é muito dada à esquerda e com afetos ao Bloco de Esquerda, com todas as pessoas ligadas à esquerda e ao Bloco de Esquerda, já ninguém quer saber daquilo para nada. Já ninguém quer saber daquilo para nada. Aquilo é extraordinário. Isso. Gostaria também de realçar um painel de comentadores na sexta-feira passada, ou no sábado, já não me recordo, em que finalmente fizeram uma análise sobre o porquê das pessoas estarem a votar no Chega ou a decidirem pelo Chega, e eu gostei ali de alguns pontos que foram ditos. As pessoas que estão a votar no Chega, claramente essa ideia de serem racistas e fascistas é uma coisa absurda. Já disse aqui, volto a repetir só para ser um bocadinho rápido, o fascismo, o nazismo e o comunismo são tudo face à mesma moeda. São governos totalitários, em que o Estado é que mais ordena e as pessoas são reduzidas a uma determinada insignificância. Qualquer um desses três movimentos são iguais, não tem diferença nenhuma e até quase nem se diferenciam entre os outros. São Estados altamente militarizados, são Estados em que se fecha as saídas para que os naturais, as pessoas que vivem lá dentro não saiam. E depois temos no outro lado do espectro uma anarquia em que o Estado não manda nada e é tudo das pessoas. Depois aqui no meio temos uma série de Estados intermediários, vamos chamar assim, desde o socialismo, mais perto destes Estados autoritários, temos o conservadorismo, que é a dita direita conservadora, não é direita radical, não é nada, não é direita radical, pode ser radical no sentido de também à esquerda radical, mas a direita mais conservadora, que não tem nada a ver com o fascismo, porque se o fascismo bem implementado ou o capitalismo bem implementado, o fascismo não tem lugar nele, não tem lugar aí. Portanto, são coisas totalmente erradas. E depois há um espectro, quer dizer, desde aqui o fascismo, o comunismo e o nazismo, do outro lado o anarquismo e no meio todos estes fatores, desde o socialismo, o conservadorismo e etc. e todos os demais. Portanto, continuarem a apontar que as pessoas votam no Chega, ou que dizem que vão votar no Chega, são extrema-direita e fascistas e nazis, é completamente errado. É mais fácil apontar aos comunistas ou encontrar traços dentro dos comunistas iguais ao fascismo e ao nazismo do que à direita conservadora. E o que eles estavam a dizer é uma coisa muito certa. Eles estão, neste momento, o Chega e os partidos da direita radical do resto da Europa estão a prometer alguma coisa diferente daquilo que os governos atuais têm estado a fazer. E aquele comentador disse uma coisa certa. As pessoas que neste momento estão a votar no Chega também dizem, se o Chega não prometer, não cumprir aquilo que está a prometer, nós estamos noutro. Nós mudamos e vamos votar noutro. E é isto precisamente aquilo que nós temos vindo a dizer toda a hora. Dar uma oportunidade a esta gente que tem uma forma diferente de tratar os assuntos de Estado. Já demos 50 anos de avanço, em que houve uma alternância não muito boa, não muito salutar, mas tivemos uma certa alternância entre o PS e o PSD, e neste momento temos de dar a oportunidade a outros, e claramente esses outros não é o Bloco de Esquerda, não é o PCP, é claramente o Chega, e que as pessoas estão cada vez mais cansadas daquilo que tem sido ver. Eu tenho ouvido falar muitas vezes, tenho muitas pessoas que veem os meus vídeos e que veem os meus comentários, vêm-me dizer que o Chega é tudo o que há de pior na política nacional. Ao qual eu só tenho que dizer uma coisa, como é que o Chega é tudo pior se o Chega primeiro nunca foi governo. Primeiro. Segundo, quando o Chega aparece, todos os problemas que nós estamos a viver já existiam. Portanto, em que medida é que o Chega contribuiu para estes problemas? Bola. Zero. Portanto, se o Chega não contribuiu nada para estes problemas, porquê que o Chega é capaz de ser o partido
ou força política que é responsável por tudo o que está acontecendo mal em Portugal? Pronto, fica a pergunta. E quem tiver factos, não é opiniões, que as vossas opiniões fiquem com elas, mas se tiverem factos, como este facto, por exemplo, de que quando chega a aparecer os problemas já existiam, portanto, é um facto. A não ser que as pessoas digam assim, não havia problemas nenhuns, isto está aqui tudo descrito, não havia incêndios, não havia problemas no SNS, não havia problemas na saúde, não havia problemas na justiça, não havia problemas nenhuns. Chega a aparecer, aparecer problemas de todo o lado. Quem me conseguir provar isso, eu estou aqui para ouvir. Se vocês vierem só com as vossas sensações e as vossas opiniões, aceito-as, mas elas não se esqueçam que são isso só, vossas opiniões. Eu venho com factos, vocês vêm com opiniões. Vamos ver quem ganha. E para terminar, gostaria aqui também de voltando à questão dos factos e das opiniões. Têm vindo a surgir imensos vídeos acerca de coisas que o Charlie Kirk disse, que é totalmente contra, já para quem não se lembra, que o Charlie Kirk foi assassinado a semana passada num daqueles eventos que ele tinha, que é prova-me que eu estou errado, numa universidade, em que alguém o baleou, porque não está disposto a discutir com ele. Portanto, se não está disposto a discutir com ele, baleia. Isto é, a esquerda mostrou precisamente isso. Em relação a isso, veio montes de vídeos, especialmente em relação a questões racistas. Ele era, como eu, vou dizer muito sinceramente, como eu não acredito na raça, não acredito em raça, acredito sim que há uma questão de cor da pele, eu não acredito em predisposição de DNA, não acredito nisso, acho que todas as pessoas têm o direito, e se tiverem as oportunidades de atingir qualquer nível que quiserem atingir, seja um nível atlético, seja um nível intelectual, seja um nível artístico, seja o que quiser, só tem que as pessoas quererem. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas ficam se autodestroem, culpam os outros todos por decisões próprias, e isso leva à sua própria destruição. E depois a dizer, eu não conseguia fazer mais porque eu sou descendente de escravos, ou porque eu sou retornado, ou seja lá qual for a coisa. Não, as pessoas é que se aceitam a sua condição e culpam o mundo pela sua condição. Isto não tem nada a ver com raça. Isto tem a ver só com uma questão de uma questão humana. Um pouco mais do que isso. E as pessoas têm que sair disso, têm que largar, têm que quebrar esse círculo, têm que quebrar estas amarras e serem diferentes daqui para a frente. E esses vídeos têm vindo a surgir e as pessoas estão cada vez mais do lado das pessoas normais, o pessoal, o povo normal. E por causa disso, milhares de pessoas já foram despedidas por terem feito vídeos a vanglorizar-se da morte dele. Isto é, eu já te disse isto a semana passada, muitos dos empresários têm vindo a dizer, então quer dizer, se tu te vanglorizas porque não concordares com aquela pessoa, se tu não concordares comigo, sou o teu chefe, tu vens e matas-me. Então é melhor a gente não continuar não continuar esta colaboração. Portanto, rua. E as pessoas agora estão todas muito chateadas, estão agora a sofrer um pouco. Eu não acredito que seja cancelamento, apesar de parecer. Cancelamento que foi o cancelamento há 10 anos atrás de muitas pessoas foi completamente diferente. Mas não deixa de ser irónico que estas pessoas que cancelaram muitas outras agora estão exaltadas ou estão chateadas porque foram canceladas também. Enfim. Cá se fazem, cá se pagam. Não foi de propósito. E para sem contar com a quantidade de milhares de pessoas que têm estado na rua em vigílias em nome do Charlie Kirk. E algumas pessoas já me disseram que eu também não devia fazer estes vídeos, mas eu não vou deixar de os fazer. Por mim, pela minha filha, pela minha família. Não acredito que alguém me venha matar, mas nós merecemos um mundo melhor e o mundo que estávamos era muito mau. Era mesmo muito mau. Nós temos que mudar isso também. Temos que deixar um melhor mundo para os nossos filhos, cheios de compaixão, e que não é por eu ter uma ideia diferente da vossa que eu mereça ser morto. Se vocês acham isso, desculpem lá dizer, mas vocês estão errados. Bem, fiquem por aqui. Deusinho, até à próxima.